Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando sobre aquecimento do mercado de trabalho e qualificação da mão de obra. Nosso convidado é o supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina, o economista José Álvaro de Lima Cardoso. José Álvaro, nós temos assistido ultimamente algumas reportagens com especialistas, com representantes de empresários que estão apontando a seguinte realidade: está sobrando vaga em algumas áreas da economia no Brasil em função da baixa qualificação, segundo eles, dos trabalhadores brasileiros. Áreas como a construção civil, por exemplo, um mestre de obras no passado não era tão valorizado como é hoje, né, disputado pelas consultoras para fazer o seu trabalho. O senhor concorda com essa avaliação desses especialistas e desses empresários? Em parte, sim. Eu acho que sem dúvida, se constata isso em alguns segmentos. Construção civil aí, de fato, é o destaque, né, pelo boom imobiliário que o Brasil está vivendo. Já se fala até em bolha imobiliária, né? Alguns economistas têm alertado para a possibilidade do Brasil estar sofrendo uma bolha. Não se sabe isso, mas o certo é que as construções, o setor imobiliário vem num dinamismo muito grande, então falta trabalhadores. É bom a gente lembrar o seguinte, acho que essa reflexão é fundamental. O Brasil ficou cerca de 2 décadas parado, sem crescimento. Né? A década de 80 e de 90 foram 2 décadas praticamente perdidas para o crescimento. Né? Sim. Então o que é que acontece? Uma das tendências, né, do governo, dos empresários, dos atores sociais de uma forma geral, foi parar de investir em qualificação. Né? Ou se investir de forma que atendesse a demanda daquele período. Né? Sim. E o que aconteceu com o Brasil no período mais recente? O Brasil passou a crescer de novo. Né? Nos últimos 5 ou 6 anos, a média de crescimento, se a gente pegar os últimos 5 anos, dá uns 4% do PIB a cada ano em média. Né? Então, obviamente que isso fomentou todo um aumento da demanda e um aumento da demanda por mão de obra. Né? E aí as estruturas nacionais, seja do governo, as paraestatais, né, que são financiadas inclusive com dinheiro público, essas estruturas, digamos, não estavam preparadas para... Né? Eu me lembro que na década de 90, o que se falava é o seguinte: ó, esqueça o emprego assalariado. Se tu está pensando em obter... Esqueça isso, tu tem que virar um empreendedor. Né? Era essa ideia. Né? Era essa a ideia em toda a década de 90. A década de 80 já tinha sido duríssima, do ponto de vista do crescimento, e a década de 90 foi a década onde a taxa de desemprego dobrou. E aí toda a discussão era o seguinte: eu me lembro que tinha grandes teóricos, economistas no Brasil e no mundo dizendo o seguinte: o emprego acabou. Bom, tem livros no mundo tem um livro famosíssimo, por exemplo, chamado O Fim dos Empregos. Né? E de fato a sociedade capitalista tem uma tendência estrutural para reduzir o emprego em função da tecnologia. Mas a tese não valia para o Brasil. Né? Como para o Brasil... como no Brasil precisava se incluir milhões de pessoas ainda no consumo, a maioria estava excluída ainda da sociedade capitalista de consumo e tudo mais, esses analistas desconsideraram esse fato, que o Brasil ainda tinha muita bala na agulha para crescer o emprego. E o período recente, quando o Brasil retoma o crescimento, revelou isso, né, o emprego está crescendo como nunca, tem batido recordes aí. E o aspecto da qualificação se relaciona com isso, quer dizer, o Brasil não estava preparado, né, para rapidamente voltar a investir em qualificação de trabalhadores. Se a gente pega aí o início dessa década, da década passada, né, que acabou no ano passado, da década dos 2000, sim, se a gente pega no início da década, o Brasil, e continua até hoje, o Brasil estava numa situação muito ruim, mesmo comparado com os países da América Latina, do ponto de vista da qualificação dos trabalhadores. Escolaridade baixa, muito baixa, comparado com a Argentina, mesmo com o Chile. Né? E agora, nesse período de crescimento, que parece que o Brasil ingressa num período de crescimento, se tudo der certo, sustentado, a gente não estava preparado para isso. Então, eu concordo fundamentalmente com o diagnóstico de que falta mão de obra em alguns segmentos, sem dúvida alguma, na construção civil, alguns segmentos da indústria de transformação, algumas áreas do serviço, na engenharia, né? Mas a gente tem que analisar o que está por detrás disso. Né? Muito bem, existe uma corrente dentro do Ministério do Trabalho e Emprego que defende que o trabalhador só receba o seguro-desemprego se, enquanto ele estiver desempregado, ele também estiver frequentando algum curso de aperfeiçoamento profissional.
mais ou menos como funciona na Itália. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou a favor. Eu acho que um negócio que me assusta muito no Brasil é a fraude do seguro-desemprego. Ou seja, uma união entre empregados e patrões para fraudar o seguro-desemprego. Então, o trabalhador sai de uma empresa, né, entra na empresa seguinte e faz um acordo com o patrão para não esquentar a carteira dele, não assinar a carteira, de forma que ele possa receber as 5 parcelas do seguro-desemprego. Isso, obviamente, é uma fraude muito comum, né? Infelizmente, aqui em Santa Catarina, no Brasil todo, é muito comum. E esse tipo de fraude, ele acaba sabotando o objetivo do seguro-desemprego, que é ajudar quem está desempregado. Então, se o trabalhador está recebendo o seguro-desemprego, é porque ele está desempregado. Se não é, deveria ser. Então, se ele está desempregado, nada mais justo que ele se prepare para se reinserir no mercado de trabalho através da qualificação. Então, eu sou a favor disso. Eu sei que tem pessoas no Ministério do Trabalho que defendem, eu acho que estão corretas. Eu acho que tem. Talvez a gente tivesse que fazer mudanças, por exemplo, melhorando o nível, o valor do seguro-desemprego. Né? Melhorando o valor, porque afinal de contas a pessoa vai estar vivendo exclusivamente daquilo. Claro. Mas que não dá para continuar fraudando o seguro-desemprego, acho que realmente, porque senão nós vamos matar a galinha dos ovos de ouro. Certo. Rapidamente, para nós encerrarmos o bloco, eu gostaria que você me apontasse quais os setores em Santa Catarina em que há mais vagas sobrando. Olha, a construção civil é falado, né? Eu acho que algumas áreas dos serviços, especialmente na área de hotelaria e turismo, algumas áreas da indústria de transformação, né? Especialmente alimentos, e o setor metal mecânico, alimentício, metal mecânico, são dois segmentos onde falta trabalhadores na indústria de transformação, e algumas áreas, alguns segmentos mais sofisticados do comércio, onde a gente detecta que falta mão de obra para esses segmentos. Bem, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.